Boa noite, Emily. Seja bem-vinda à nossa aula. Estamos prestes a iniciar. Hoje nós temos um tema bastante interessante, que é Brasil em chamas, o que fazer? Esse tema ele tem percorrido os noticiários nos últimos dias e nós vamos tratar dele de uma maneira um pouco mais ampla, relacionando com outros acontecimentos do Brasil e acontecimentos que estão ocorrendo mundo afora para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo. Eu gostaria de trazer um paralelo para outras situações que já ocorreram no Brasil. No Brasil, infelizmente, ele tem um histórico macabro de vários incêndios ao longo das décadas aí. Então, se a gente fizer uma pesquisa lá no Google do tipo os maiores incêndios do Brasil, os piores incêndios do Brasil, nós vamos encontrar aí dados alarmantes que ocorreram aí ao longo do tempo. Então, tem um link que chama-se os 12 maiores incêndios que já ocorreram no Brasil. Então, se a gente analisar esses dados aí, nós vamos perceber o quê? Que em 1961 teve um circo que pegou fogo, um circo chamado Grand Circus. Um sujeito brigou com o dono do circo, ele foi lá e botou fogo no circo com o circo lotado. Muitas pessoas morreram. Em 72, o edifício Andraus pegou fogo. Em 74, somente no intervalo de 2 anos, o edifício Joelma pegou fogo. Em 1976, as lojas Renner pegou fogo. Em 1981, o edifício Grande Avenida pegou fogo. Em 1984, a favela de Cubatão pegou fogo. Em 1986, o edifício Andorinha pegou fogo. Em 2000, a creche de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Em 2001, o Canecão Mineiro. Em 2011, o trio elétrico Bandeira do Sul, Minas Gerais. Em 2013, Boate Kiss. Recentemente, nós tivemos também aquele alojamento do Flamengo que pegou fogo. E mais recentemente ainda, nós tivemos aqui em Campo Grande, essa semana, o supermercado Atacadão da Duque de Caxias que pegou fogo e foi totalmente destruído. Mas o que incêndio de edifício, incêndio de supermercado, de loja, tem a ver com esse assunto que nós vamos tratar hoje, que está falando de incêndio Pantanal e Amazônia. Então vamos trazer o seguinte paralelo. Então, todos esses incêndios aí que eu mencionei para vocês aí, eles têm algumas coisas em comum. A primeira semelhança que tem entre eles foi a dificuldade em combater o fogo. E por que essa dificuldade em combater o fogo? Porque não houve preparo suficiente para combater esse fogo. Não havia ali um esquema em que pudesse evitar maiores danos ali. Então, assim, toda a questão de logística estava complicada. Só para lembrar aí, por exemplo, do caso mais recente, que foi o que ocorreu ali na Boate Kiss. Vocês estão lembrados que aquela banda que fazia o show... Boa noite, Adriana. Aquela banda que fazia o show utilizou um sinalizador, como se fosse um fogo de artifício mesmo, dentro de um local fechado. Então, assim, e ali não tinha para onde as pessoas saírem, o segurança não sabia o que fazer, não queria deixar as pessoas sair porque elas precisavam pagar a conta primeiro. Então, assim, um monte de absurdo. Então, vamos tratar o seguinte paralelo. Em se tratando da área urbana, em se tratando de uma área ali, onde as pessoas têm ali uma maior informação, vamos supor ali, deveria ter uma maior fiscalização. Muita coisa passa batido e incêndios acontecem. Imagine, então, nós pensarmos isso
em áreas isoladas como da Amazônia e como do Pantanal. E aí, um outro paralelo que é importante nós traçarmos. Incêndio florestal não é exclusividade do Brasil. Só para a gente lembrar, recentemente houve um grave incêndio na Austrália entre 2019 e 2020, que estima-se que tenha matado pelo menos 3 bilhões, não é milhões não, 3 bilhões de animais, e pelo menos 30 pessoas teriam morrido, cidades devastadas. Califórnia pegou fogo recentemente, Portugal está pegando fogo em área florestal, Argentina está pegando fogo em área florestal. Então, incêndio não é uma exclusividade do Brasil. Em todos esses incêndios aí que eu mencionei, como da Austrália, da Argentina, de Portugal, se a gente pegar, por exemplo, os próprios veículos de imprensa que agora alardeiam sobre incêndio no Pantanal e na Amazônia, vocês verão que eles dão a mesma explicação para os incêndios que ocorreram em outros lugares do mundo. Só para citar, por exemplo, este da Austrália, que foi o mais devastoso, que teve tudo isso aí de vítimas, tanto vítimas animais como vítimas humanas, o próprio site G1 afirma que esse incêndio ocorreu por causa da área seca, por causa dos ventos fortes, e foi se alastrando. Porém, quando se fala do Pantanal e da Amazônia, outras conotações são dadas, e evidentemente isso tudo chama a atenção não somente da imprensa nacional, como da imprensa internacional e de figuras midiáticas, figuras públicas, artistas, né? Por exemplo, Leonardo DiCaprio se pronunciou sobre os incêndios na Amazônia. Nós não vimos Leonardo DiCaprio falar nada, por exemplo, sobre a Austrália. Pelo menos eu não vi falar que ele tivesse manifestado qualquer coisa sobre isso. Então, em relação a tudo isso aí, nós temos que estar muito alertas aí em relação ao que está acontecendo de fato. Então, traçando esses paralelos aí que eu falei para vocês, que já ocorrem outros tipos de incêndio no Brasil, já ocorreram outros tipos de incêndios no Brasil, ocorrem incêndios em outros lugares do mundo, acontecendo nesse momento, inclusive. Fazendo esse paralelo aí nós podemos voltar ao caso mais recente. Podemos voltar aí ao caso mais recente. Só ajeitar aqui. Podemos voltar aí ao caso mais recente, que é do Pantanal. Peraí, o pedestal deu uma desequilibrada aqui. Deixa eu só ajeitar aí. Pronto, voltando. Então, a gente vai agora pegar um caso mais recente em relação aí ao Pantanal, como eu estava falando para vocês. Bom, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é o responsável por essa pasta aí, ele deu algumas explicações sobre o porquê desses incêndios estarem acontecendo. E aí nós vamos analisar o que ele falou, o que faz sentido, o que dizem os especialistas. Então, assim, a gente precisa ouvir, né, as pessoas que estão diretamente ligadas a isso para a gente poder entender o que está acontecendo. O ministro Ricardo Salles, a primeira coisa que ele disse em relação aos incêndios do Pantanal, aí vem sempre aquela velha história, né, de um governo querendo culpar o outro, né? Se nós formos ouvir os governos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, eles vão falar o quê? Não, a culpa foi do governo federal. Aí quem está no governo federal vai falar, não, a culpa são dos estados, né? Então, assim,
esse jogo de empurra-empurra, de troca de responsabilidades aí, é sempre natural que ocorra. Então, a primeira explicação que ele deu foi isso, né? Que houve ali, a princípio, uma falta de diálogo do governo federal com os governos estaduais que não estariam ali muito receptíveis para acatar as sugestões que estavam sendo dadas ali pela pasta federal ali. Primeiramente, o que o ministro Salles falou, né? Que ele teve ali uma dificuldade em abrir os chamados aceiros, né? Que são aberturas de vegetações para impedir incêndio. E aí o Ricardo Salles também fez uma declaração bastante polêmica, que ele explicou que uma das formas de se combater o fogo seria justamente tendo causado fogo antes, através de uma técnica chamada de fogo frio. Essa técnica do fogo frio, o que ocorre? Há ali no Pantanal uma matéria orgânica, né, que vai juntando ali folha seca, capim, e essa massa ela precisa ser retirada, e ela é retirada com o próprio fogo, não nos períodos de seca, né? Antes dos períodos de seca precisa ser feito a queima desse material, para que depois esse tipo de material não se torne combustível para que se tornem grandes incêndios como estão acontecendo agora. Essa foi a explicação que ele deu. Inclusive o próprio ICMBio, que é o órgão que faz também esse combate à queimada, utiliza essa técnica, né? Até recentemente surgiu aí uma fake news no WhatsApp falando que os próprios brigadistas desse órgão estavam causando incêndio no Pantanal por meio desse fogo que eles próprios estavam causando, mas na verdade isso é uma técnica que ela pode ser feita. Mas repito, isso deve ser feito com cuidado, deve ser feito por pessoas especializadas e antes do período de seca. Então, mas a técnica ela é utilizada. Então, essa é uma das explicações que o ministro Salles deu. E se nós pararmos para pensar, né, isso faz um certo sentido. Por exemplo, se você tem na sua casa árvores na sua casa, nem necessariamente precisa ser um pomar, mas se você tem árvores ali na sua casa, vai juntando o quê? Vai juntando folha, né? Vai juntando ali, quando está perto da árvore frutificar, vai juntando aquelas espécies de florzinha, tal, aquilo ali vai acumulando. Nós não precisamos botar fogo nisso, porque existe a coleta de lixo onde nós estamos. Mas imagine isso numa vegetação, numa área isolada. Vai haver muito desse material, sim, que precisa ser retirado. E uma das formas dele ser retirado é com o fogo, mas antes do período de seca. E por pessoas especializadas para fazer isso. Então deve-se ter um devido cuidado para fazer isso. Então o que ocorre, por exemplo, em Pantanal e Amazônia? As pessoas querem limpar a sua área ali com fogo. Mas assim, fazem isso sem o devido cuidado, ou fazem isso no período de seca, que é o que não deve ser feito, e aí o fogo vai, evidentemente, se alastrar, causando incêndios de grandes proporções. A própria Embrapa, ela admite que isso acontece. Isso acontece não com agricultores que já sabem fazer um manejo da terra, agricultores que já sabem ter ali tecnologias mais avançadas para evitar o fogo, mas ela admite que isso acontece. Não por conta exatamente disso, mas a Embrapa ela fez uma pesquisa recentemente que ela percebeu o seguinte, que na região amazônica, por exemplo, está relacionado o quê? Desmatamento e queimada estão relacionados sim, mas isso não acontece por quem já sabe fazer o cultivo da terra. O que a Embrapa percebeu lá ano passado, naquelas queimadas na Amazônia de 2019? Que os proprietários rurais ali, 95% deles sabiam fazer corretamente o cultivo da terra sem dano ao meio ambiente, mas que 5% não sabia
né? 5% não sabia de tecnologias que se evitassem o uso do fogo e faziam fogo sem serem tecnificados para tal. E isso é uma das explicações para os incêndios terem se alastrados todos. E assim, isso ocorreu em áreas de desmatamento que foram feitos ao longo de décadas, de séculos, não somente desmatamento recente. Então a técnica do fogo, ela é utilizada sim. Tanto é que os próprios indígenas utilizam essa técnica, né? Aqueles que estão mais afastados utilizam dessa técnica. Uma outra explicação que o ministro Ricardo Salles deu também, relacionada à questão, por exemplo, do gado, né? Que o gado ele é sempre tido como grande vilão do desmatamento, porque subentende-se que muitos proprietários rurais fazem a devastação, o desmatamento para abrir pastagem. Só que o gado ele também contribui para que não ocorram incêndios. Por quê? Porque o gado come o capim. Se ele não come o capim, quando vem o período de seca, esse capim evidentemente vai secar e se torna combustível. E aí o ministro Ricardo Salles disse o seguinte, que nos estados do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, existe uma dificuldade muito grande em deixar que o gado seja criado solto para que ele possa se alimentar deste tipo de alimento, que é o capim, que depois virá a se tornar combustível. Uma outra explicação que ele deu também refere-se ao fato de existir no Brasil uma dificuldade em usar uma técnica chamada de fogo retardante. Como que é essa técnica? Aviões sobrevoam a área de incêndio e jogam ali na área do incêndio um produto químico, uma espécie de um fertilizante que ajuda a apagar as chamas. Medida essa que ela é criticada por ambientalistas, que dizem que isso aí pode causar dano à própria vegetação, ao próprio meio ambiente, embora Europa, Estados Unidos utilizem dessa técnica aí. E por último, a outra explicação que ele deu, essa nós já sabemos, é a questão justamente da seca. Tanto é que quando perguntado para ele, né, qual que seria a grande possibilidade aí dos incêndios acabarem, seria justamente o fato das chuvas começarem, né? O que existe aí previsão para que se chova na área aí do Pantanal, principalmente de Mato Grosso, daqui a 2 semanas. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente já tem áreas onde a chuva já está acontecendo. Ele também disse que aumentou o efetivo do combate ao incêndio, a brigada de incêndio aumentou de 1.400 para 3.000, está usando 10 aviões Air Tractor, que é esse avião que apaga fogo com água, 150 viaturas, enfim. Mas aí vem algumas polêmicas de medidas que foram tomadas em relação a isso. O Pantanal, nesse momento, ele se encontra em estado de emergência. O que isso significa? Né? Quando está em estado de emergência, os governantes podem fazer as devidas compras para combate àquele problema sem licitação. Então pode, por exemplo, agora comprar combustível e alocar aeronaves para apagar o fogo. Aí começa o primeiro dado preocupante. Sempre quando há estado de emergência, há indícios de que pode ocorrer corrupção. Vide aí o que acontece com a Covid-19 aí, em que vários estados aí estão sendo acusados de corrupção, governos caindo por conta disso. Então, o que nós vamos alertar em relação a tudo isso? O tema da nossa aula de hoje era, né, Brasil em chamas, o que fazer? Então, diante de tudo isso aí que foi falado, nós detectamos que existe um problema que é recorrente, que acontece todos os anos. Ano passado, nessa mesma época, nós ouvimos falar mais de incêndio na Amazônia. E agora nós estamos ouvindo falar mais de incêndio no Pantanal, né? Na Amazônia a situação parece que ficou um pouco mais controlada este ano, porém agora
é o Pantanal que está protagonizando esse momento aí de calamidade. Então, assim, tanto o Pantanal quanto a Amazônia são duas áreas visadas pelo mundo. Então, assim, nós como brasileiros, evidentemente, nós ficamos preocupados com tudo isso, nós ficamos sensibilizados que o verde das florestas esteja se acabando, que animais possam estar morrendo, tudo isso nos assusta. Mas aí a grande pergunta que fica, né, a primeira provocação da noite que eu quero fazer com vocês em relação a esse assunto, né, quando a gente vê figuras como Macron, figuras como Leonardo DiCaprio, figuras como Felipe Neto, falando desse assunto, a grande questão que fica o que essas pessoas de fato conhecem sobre a Amazônia, sobre o Pantanal, o que de fato essas pessoas conhecem sobre a área florestal, até que ponto essas pessoas realmente estão preocupadas com o que está acontecendo nessa área. Que existe um problema, existe. Que possa haver falhas deste governo ou de qualquer outro que tenha passado por aqui, é evidente que há. Mas o que nós, como brasileiros, devemos ter em mente como isso? E se esse tema vier a cair no Enem, o que nós temos que pensar em relação a isso? Que nós, brasileiros, devemos defender aquilo que está no nosso território. Por mais que nós possamos falar que a Amazônia, a área da Amazônia chega a outros países, como de fato chega, mas boa parte dela está aqui e nós devemos defendê-la como nossa. Então, assim, quando a gente vai nessa onda da mídia nacional, internacional, a Amazônia está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo, vai acabar com tudo, é o apocalipse, a gente está dando força para que outras regiões do mundo tomem conta daquilo que está no nosso território, tá? Independente da gente ser a favor do governo A, B ou C. Então, assim, principalmente na área. Agora a gente vai ouvir falar sobre interesse no Pantanal, mas principalmente na área da Amazônia, existe muito interesse internacional lá, porque de lá se tira recursos minerais, de lá se tira nióbio, se tira manganês, de lá tem a biodiversidade, inúmeras espécies de plantas medicinais que podem servir para cosméticos e etc, etc, etc. Então, e ali existem muitas ONGs naquela região, né? ONG para preservar a floresta, para preservar os indígenas e etc. Então, lá na Amazônia acontece tudo isso, né? Muita gente preocupada com ela. E o que nós vemos na verdade? Que as populações ribeirinhas estão ali vivendo na miséria, vivem da fome, vivem sem saneamento básico, sem saúde. Então, se a gente for, quem já visitou lá a Amazônia, quem já esteve de perto nessa região lá, sabe que lá, muitas vezes, o que acontece lá? Muitas dessas pessoas contribuem, né, para esse tipo de agressão ao meio ambiente, não porque elas querem, mas porque precisam sobreviver. Então, elas às vezes fazem uma garimpagem ilegal, às vezes derruba a árvore, queima para fazer carvão, alguns podem traficar algum tipo de animal para o gringo levar, porque essas pessoas precisam sobreviver. E existem ONGs que são sérias, existem outras ONGs que não são sérias. Então, proíbe-se de mexer na floresta, mesmo que se possa utilizar da floresta respeitando o meio ambiente, porque é importante saber isso, que é possível usar a floresta de maneira sustentável. Tanto é que para isso existe o Código Florestal. O Código Florestal da Amazônia Legal permite o seguinte, que o sujeito utilize apenas 20% da sua propriedade. 80% deve ser preservado, né? Então, assim, por mais que a gente se assuste com incêndio na Amazônia, com incêndio no Pantanal, o Brasil ainda é o local do mundo que mais se preserva, né? Europa acabou com todas as suas florestas. E eles não cuidaram das florestas deles e agora se dizem que estão preocupados com o que está acontecendo no Brasil. E é mentira. O interesse é econômico.
na área do Brasil, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. E a mídia nacional e internacional contribui para isso. Então, se nós formos pensar nessa temática aí como uma proposta de Enem, o que vai ser pedido para você pensar? Então, a gente precisa pensar nessas pessoas que moram na região da Amazônia, na região do Pantanal, como essas pessoas que moram lá podem utilizar da floresta de maneira sustentável, sem agredir o meio ambiente, sem morrer de fome, sem ficar isoladas, tendo saúde, né? Então, assim, aí ficam as provocações. É possível fazer a garimpagem legal, por exemplo? É possível extrair recursos minerais da floresta de maneira legal, sem que isso agrida o meio ambiente, né? Fica aí a questão. A questão tecnológica das florestas, tanto Pantanal quanto Amazônia. É possível, será? Tem indústrias dentro dessas áreas aí, fazer isso de maneira sustentável, utilizar dali da biodiversidade, para utilizar ali plantas medicinais, cosméticos. É possível fazer isso? Porque, por exemplo, lá na Amazônia, no Pantanal, a fauna e flora de lá, a gente não sabe a quantidade de coisas que existem lá. Lá dentro pode estar a cura do câncer, a cura do HIV, a cura do Covid, pode estar tudo lá, né? Nós não sabemos. Então, assim, é preciso que se façam mais pesquisas nessa área, que se faça isso de maneira sustentável e sem sermos cegamente passionais pelo assunto, entendeu? Porque, assim, o Brasil o tempo todo é proibido de mexer naquela área, mas ONGs internacionais se acampam tanto na Amazônia quanto no Pantanal e já exploram a floresta, e as pessoas que vivem lá não conseguem usufruí-la dela. E quando usufruem, acabam fazendo de uma maneira criminosa por necessidade ou por desconhecimento, que é um outro assunto que a gente tem que debater. Pensando nisso já, tudo isso que eu estou falando aqui por último agora tem a ver com a questão da proposta de intervenção, como esse fato que a Embrapa falou, que pequenos agricultores utilizam do fogo porque não tem a tecnicidade suficiente para tratar do assunto e acaba colocando fogo. Então eles precisam ser ensinados de outras formas de como utilizar a agricultura sem causar fogo. Então precisa haver esse preparo. E aí a gente pensa, né, quem que vai fazer isso? É o Ministério do Meio Ambiente? A Embrapa? É o IBAMA? Quem que pode tratar melhor dessas questões ambientais, né? Ou dentro da própria escola, dentro do que o Ministério da Educação pode trazer de consciência ambiental para as pessoas? Porque é importante saber isso. É importante nós não sermos hipócritas quanto a este assunto. Então, assim, por exemplo, a gente se assusta tanto com queimada na Amazônia, no Pantanal, mas é importante lembrar que a queimada existe na área urbana. Eu tenho um vídeo de um incêndio que foi feito num terreno baldio em frente à minha casa. Aí na sua vizinhança aí, quantos não botam fogo no final da tarde, né? Em vez de recolher o lixo e pôr para coleta, faz fogo, né? Nessa época seca, com problemas que pode causar problema de respiração, crianças ao redor. Então, assim, tudo isso é consciência ambiental, não somente na Amazônia e no Pantanal que tem que ter essa consciência. Aqui, onde nós estamos, nas nossas casas, também isso deve acontecer. E isso sempre, né? Então, isso tudo deve ser pensado em como melhor atender o agricultor, em como levar a tecnologia para se evitar o fogo, pensar se a garimpagem pode ser feita de maneira sustentável ou não. E aí uma outra questão, que eu só vou dar uma pincelada aqui no tema, mas eu quero voltar depois, daqui mais algumas semanas com este tema, numa aula exclusiva para ele, que é a questão da causa indígena. Então, assim, sempre quando fala em incêndio na Amazônia, incêndio no Pantanal, pensa-se nos povos indígenas. Aí fica a grande pergunta:
que eu vou depois traduzir num outro tema, numa outra aula sobre isso. Onde o indígena quer ficar, né? Nós sabemos, evidentemente, que existem os povos que estão totalmente isolados, que eles não têm contato, nunca tiveram contato humano algum com a civilização, contato nenhum. Mas existem os indígenas que estão totalmente aculturados. Nós sabemos melhor que ninguém disso, que falam a nossa língua, querem estudar nas mesmas escolas que o não indígena estuda, ele quer ter sua casa própria, quer ter celular, quer viver uma vida como qualquer outra pessoa da cidade vive. E aí existe grupos que dizem exatamente o contrário, que o indígena deve ficar isolado, que nós devemos respeitá-lo ali na situação em que ele quer ficar. Mas será que ele realmente quer ficar ali? E será que o fato de nós preservarmos o indígena, isolarmos o indígena, isso contribui para a preservação da floresta? Ou será que contribui para que pessoas mal intencionadas se aproveitem dessas pessoas com o intuito que dizem que estão defendê-la, dizem que falam no nome delas? Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? O tema ele é bem complexo, bem amplo. Tentei aqui dar uma sintetizada para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma coisa, algum comentário? Discordar de alguma coisa que eu falei? Então é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui. Obrigado aí pela audiência dos que estão aqui neste momento. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com um colega que esteja se preparando para o Enem ou que queira apenas debater esses temas atuais, porque essa aula envolve produção de texto, mas envolve também assuntos da atualidade. Se você quiser saber mais sobre o assunto, quiser algumas indicações minhas de links, deixe o seu direct que eu vou enviar para você, ok? Eu sou o professor Thiago Siles e esta é a quarentena do Enem, que volta amanhã, neste mesmo horário, por volta das 18 horas, nós estaremos online aqui, ok? Muito obrigado, boa noite para todos e uma excelente sexta-feira. Até mais.